A FACAPA, Faculdade Católica de Pouso Alegre, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé, apresentam a importância espiritual do cuidado com a casa comum, um estudo da carta encíclica Laudato Si e da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. A apresentação de Cássio Machado e Vinícius Fonseca, bacharelandos do curso de Filosofia da FACAPA e seminaristas da Diocese de Guaxupé. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã que está aqui nos acompanhando neste estudo, meditação e oração da carta encíclica Laudato Si, da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a nossa casa comum. Seja muito bem-vindo e agora acompanhe o nosso áudio. Hoje vamos falar sobre a deterioração da qualidade da vida humana e degradação social, a desigualdade planetária, a fraqueza das reações e a diversidade de opiniões. Para isso, receberemos o seminarista Cássio Henrique Lima Machado. Ele é licenciado em Matemática e Física pela Universidade de Franca e pós-graduado em Educação Matemática. Atualmente, é bacharelando do 4º período de Filosofia da FACAPA. Vamos ouvir então o nosso irmão Cássio, que vai falar para nós. Olá Vinícius, olá a todos vocês que nos acompanham neste dia em que nós continuamos o nosso estudo sobre a Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, a carta encíclica do Papa Francisco. Nós ainda estamos desbravando o primeiro capítulo deste documento pontifício. Na primeira parte, nos 3 primeiros tópicos que nós meditamos e estudamos nos dias anteriores, o Papa mostra para nós como que uma foto da natureza do tempo presente, mostrando as consequências reais e imediatas que a natureza vem sofrendo pelo péssimo uso que o ser humano vem fazendo dela. A água que está entrando em estado de escassez, a questão da poluição, as mudanças climáticas, enfim, daqui em diante, o Papa quer mostrar a relação que esta situação tem com a depredação da dignidade do ser humano, das relações sociais. O Papa vai dedicar então 4 tópicos para refletir sobre esse assunto, mostrando que a degradação ambiental recai diretamente sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque o ser humano mora neste mundo, habita nesta casa comum. As cidades, na maioria das vezes, afirma o Papa, são pouco saudáveis para se viver. Não tem espaços verdes, arborizados. Pense aí na sua cidade, quantos espaços arborizados de qualidade tem com acesso para todas as pessoas. O Papa diz que muitas áreas ecológicas existem, mas são destinadas apenas para os mais ricos e ficam separados dos descartados da sociedade. Ou seja, a deterioração do ambiente causa uma degradação social, uma fragmentação social, exclusão das pessoas, violência, agressividade social, perda de identidade. Outro tipo de poluição que o Papa acena é uma espécie de poluição mental causada pelo mundo digital. O mundo digital muitas vezes quer substituir relações reais, selecionar ou eliminar relações. Você pode simplesmente resolver tudo pela tela do seu celular ou em frente ao seu computador. Nós somos impedidos, assim, de tomar contato com as pessoas, de ver os seus sofrimentos. Todo esse cenário pode provocar consequências não só em um bairro, em uma cidade, afirma o Papa Francisco, mas causa uma desigualdade planetária. Ambiente humano e ambiente natural se degradam ao mesmo tempo. E, é claro, afeta principalmente os mais pobres. É preciso desenvolver uma consciência mais clara desses problemas. Precisamos parar de tratar este assunto como se fosse uma coisa qualquer, mas com a necessidade com a qual ele deve ser tratado. Quando se criam áreas urbanas isoladas, quando se amplia o acesso às redes sociais, falta um encontro físico,
Falta um contato entre as pessoas, o que deixa a nossa consciência cauterizada. Nós não estamos nem aí para os problemas dos outros. Francisco afirma que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social. Nós podemos sim e devemos nos preocupar com a fauna, com a flora, com a emissão de gases, com os oceanos. Devemos nos preocupar sim, sem esquecer que devemos sempre nos preocupar com a promoção da dignidade humana, com o fortalecimento das relações sociais, nacionais e internacionais. E para nós fortalecermos todas essas relações e entendermos e constatarmos e termos consciência que nós estamos maltratando e ferindo a nossa casa comum, nós precisamos de uma cultura necessária para isso. Nós precisamos entender que devemos viver como Deus sonhou, em profunda harmonia, Criador, criatura e criação. As lideranças nacionais e internacionais precisam apontar caminhos e muitas vezes não é isso que elas fazem. Elas não promovem sistemas normativos, criam leis que sejam realmente intransponíveis, que punam aqueles que as transgridam. Papa Francisco vê isso como uma fraqueza da reação internacional aos problemas do ecossistema. As cúpulas mundiais que se reúnem para debater os problemas ecológicos, os encontros dos poderosos deste mundo, as leis que eles regem, estão completamente falidas. Papa Francisco diz que estão falidas porque é uma política submissa ao poder financeiro, é uma política submissa à tecnologia. O Papa vê com bons olhos alguns progressos em alguns países, o desenvolvimento de uma sensibilidade ecológica, mas ao mesmo tempo percebe que ainda persistem em acontecer hábitos nocivos que prejudicam o meio ambiente. Os poderes econômicos continuam justificando o modo com o qual o mundo está atuando. Ignoram completamente os efeitos dessa produção em grande escala sobre a dignidade humana, sobre o meio ambiente, causando uma degradação ética e humana. O meio ambiente está indefeso face aos interesses do mercado, que é como que um Deus para os poderosos deste mundo. E este mercado vem exaurindo, vem esgotando os recursos que a natureza dispõe para todos nós. E isso cria um cenário para novas guerras, causa danos ao ambiente. Guerras químicas, biológicas, bacteriológicas. Continua-se, e isso é o mais grave, segundo o Papa, investindo-se pesado em promover armamentos desse tipo. Alguns países se vê ações de melhoria. O Papa vê com bons olhos e diz que o ser humano é capaz de uma ação positiva. O Sumo Pontífice também nos alerta contra uma ecologia superficial. Propaganda, ações de marketing, pessoas importantes falando que a crise ecológica não é verdade, que é uma invenção, que não é tão grave assim. Tudo isso para mantermos os nossos hábitos. Não, meus amigos, nós precisamos mudar os hábitos de vida, de produção e de consumo em larga escala. Quem não vê os danos que estamos sofrendo, quem não reconhece que a nossa casa comum está agredida, só adia o encontro para uma solução. O Papa mostra dois grandes extremos: o mito do progresso, ou seja, toda essa catástrofe ambiental vai se resolver com aplicações técnicas, sem precisar mudar a conduta ética do ser humano. No outro extremo estão aqueles que pensam que é necessário reduzir a presença do homem no planeta, ou impedir que ele entre em contato com a natureza. O Papa afirma que a Igreja não tem uma palavra definitiva sobre o assunto. Está propondo o diálogo. É preciso ouvir todos aqueles que são envolvidos, escutar os cientistas, mas todos nós precisamos olhar com sinceridade a realidade que nos cerca. Haverá um ponto de ruptura, afirma o Papa. As catástrofes naturais vão atingir níveis jamais observados pelo ser humano.
crises sociais, crises financeiras. E nós? O que nós estamos fazendo? Estamos tendo consciência que a nossa casa comum está agredida, está completamente indefesa? Queridos, nós precisamos tomar essa consciência, porque se cuidarmos bem da nossa casa, nós também, os seus habitantes, seremos bem cuidados. Muito obrigado, Cássio, por falar sobre um pouco da sociedade atual nossa, tratando de temas tão importantes para o entendimento do nosso cuidado com a casa comum. Deus o abençoe. Vamos rezar agora a oração pela nossa terra. Rezemos juntos. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.